Assim diz a palavra do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça e o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Sela e clamem do altar dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo. Como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a sua vegetação, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem e farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Essas coisas lhe farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês cegos olhem, para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livres. Foram levados como despojo e ninguém diz devolva.
Quem de vocês dará ouvidos a isso? Quem dará atenção e ouvirá o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Por acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e os caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à lei? Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Ateou fogo em tudo que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Eles os queimou, mas eles não fizeram caso. Até aqui, capítulo 42 de Isaías. Irmãos, aqui logo no começo, nos primeiros versos, nós já temos uma profecia sobre a vinda do Messias. Ele vai dizer assim: pus sobre ele o Espírito. Logo no começo, logo no versículo 1. O Espírito não veio sobre ele apenas, mas repousa nele, sobre ele, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha aqui também outra referência a Cristo. Ninguém iria anunciar o nome como fazem com os príncipes. Ele vai dizer aqui no versículo 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito. A humildade daquele que é enviado por Deus, daquele que é capacitado por Deus. Ele terá todas as referências e tudo vai apontar, porque ele é o Cordeiro manso. Ele fala de um Messias que vem se relacionar com as pessoas. Ele virá e promulgará o direito para os gentios. Vale destacar, porque Cristo é aquele que inicia e abre as portas do Evangelho para os gentios. E aí quando a gente chega aqui no versículo 10, ele vai dizer: cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde o confins da terra, para que naveguem no mar por todas as criaturas que vivem nele e pelas terras do mar e os seus moradores. Essas boas novas deveriam ser recebidas com alegria. Versículo 13 vai dizer: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Alegria, porque a promessa é que esse evangelho, ele vai triunfar, assim como um general poderoso, ele triunfa na guerra. São elementos de guerra aqui que ele vai nos trazer. E no versículo 17 ele vai dizer: retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagem e escultura e dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Aos judeus que se manteriam descrentes, idólatras, eles seriam arruinados, que iam confiar em leis inventadas por eles mesmos. Que privilégio, irmãos! Que privilégio temos de entender, que privilégio temos de estarmos aqui e podemos contemplar e podemos aplicar a verdade de Deus. Isso não vem de nós. Na verdade, temos que nos humilhar. Temos que clamar a Deus pela misericórdia dEle. Confessar os nossos pecados. E é isso que vamos fazer agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso